Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos conversar sobre Jogos Olímpicos. Na verdade, vamos falar sobre a abertura dos Jogos Olímpicos. Sem extremismos, vamos analisar o fato, vamos analisar o que aconteceu nas aberturas dos Jogos Olímpicos em Paris, agora 2024. Vamos lá, o que está acontecendo? No dia 24 de julho de 2024, ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos nesse ano em Paris, França, certo? Primeiramente, qual é o conceito de Jogos Olímpicos? Vamos lá. Olimpíadas, Jogos Olímpicos, são eventos poliesportivos realizados a cada 4 anos, mobilizando milhares de atletas de diversos países. Esses eventos mobilizam dezenas de modalidades esportivas em competições que se estendem por cerca de 2 semanas. A era moderna das Olimpíadas foi iniciada em 1896. As Olimpíadas eram um festival religioso que acontecia na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, Zeus, certo? Acredita-se que o evento pode ter sido iniciado em 776 a.C. Atualmente, são realizados Jogos Olímpicos de verão, de inverno, Jogos Paralímpicos. Ou seja, meu querido, os Jogos Olímpicos, eles são um evento que move todo o planeta Terra e mexe no social, político, econômico e cultural da sociedade, certo? Em relação à abertura dos Jogos Olímpicos, né, é feito cheio de pompa, cheio de glamour, né? A diferença nesse ano em Paris é que a abertura não foi feita num estádio. Ela foi feita no curso do Rio Sena, certo? Com as delegações em barcos e aberta ao grande público. Porém, em um mundo globalizado e com tecnologias avançadas, nada mais passa despercebido. Em um momento da abertura, né, como você já deve saber disso, já viu na internet, houve a apresentação de pessoas da comunidade LGBT em uma mesa, né? E isso, obviamente, óbvio, chocou as pessoas, principalmente de direita conservadora, visto que, de acordo com eles, os gays, os LGBTs, estavam representando, zombando da Santa Ceia, a pintura feita por Leonardo da Vinci, certo? E as redes sociais ficaram cheias de revolta, acusaram o comitê de zombar da fé cristã, e os cristãos das redes levantaram a voz. É o fim do mundo, o anticristo, vocês verão a ira de Deus não se zomba, entre outros comentários amorosos dos irmãos em Cristo, certo? Além disso, teve a apresentação de um cavalo branco com um cavaleiro e as delegações atrás. O que os cristãos falaram? Disseram que isso significava o cavalo do Apocalipse. Meus queridos, vamos analisar agora friamente o que está acontecendo. Cara, eu ouvi diversas opiniões, eu analisei, eu pesquisei, eu ouvi muitos vídeos a respeito disso. E, meus queridos, o fato é só um. A apresentação dos LGBTs não representa a Santa Ceia. Na verdade, ela representa o quadro Le Festin des Dieux, a Festa dos Deuses, feito pelo artista holandês da Idade de Ouro, Hannes van Billaert, na qual é representada a chegada de Dionísio, o deus do vinho e das festas, né? A obra teria sido produzida entre os anos de 1635 e 1640. Como disse aqui o seguidor Fabrício Boscolo no Instagram, reparem 5 coisas em relação à apresentação da mesa com os LGBTs. Primeiro, não havia Dionísio na Santa Ceia. Segundo, a drag queen com a coroa não é Jesus, é Apolo, certo? Terceiro, Jesus de Leonardo da Vinci não tinha coroa. Quarto, Santa Ceia não está na França, está na Itália, certo? E quinta observação, a trilha teve Gimnopédios, viva Apolo, deus do sol, certo? Então, meu querido seguidor, se é que tem algum cristão aqui que me segue, são vários pontos que confirmam que não estão zombando da fé cristã. Porém, sempre tem um porém, eu sempre vou questionar tudo, eu sempre vou ter um porém em relação a um fato, certo? Não podemos ser inocentes. É quase pra mim, agora é uma opinião minha, é quase óbvio que eles sabiam que ia ter ambiguidade de interpretações, né? Como o Metaforando falou, né, no seu vídeo sobre esse fato, né?
a colocação das câmeras, como foi filmado. Em alguns pontos parecia a Santa Ceia, em outros pontos parecia a festa dos deuses. Então tudo foi a colocação da câmera e do movimento das câmeras, certo? Então nós não podemos ser inocentes. É quase óbvio que o comitê sabia que as pessoas iam interpretar de várias formas, né? E vamos ser realistas, né? A gente não pode ser idiota, a gente não pode ser babaca, certo? Desculpa o termo, a gente não pode ser idiota. Está na moda ultimamente zombar do cristianismo. Está na moda hoje menosprezar a fé cristã, né? É modinha, né? É modinha atual ex-cristão fazer vídeos nas redes sociais questionando a Bíblia, Deus e os cristãos. E até aí tudo bem, eu também questiono. Aliás, eu questiono muito. E até aí tudo bem, devemos questionar tudo. Mas, vamos ser sinceros, você já viu algum umbandista, ou ex-umbandista, candomblessista ou ex-candomblessista questionando o seu líder religioso? Você já viu algum budista ou ex-budista fazendo um videozinho para lacrar na internet, questionando o seu templo religioso e o seu líder religioso? Não tem. Não tem. Influenciadores, principalmente da esquerda, a todo tempo estão compartilhando notícias de pastores que cometeram crimes de estupro. Certo? Agora, sim, eu não vou passar pano aqui não. Se você botar no Google, pastores, você vai ter diversas notícias em relação a isso. Mas se você colocar também pai de santo, estupro, vai ter também diversas notícias em relação a isso. Só que ninguém expõe. Ninguém expõe. Certo? Porque o projeto é esse. É debochar, diminuir e menosprezar a fé cristã. Esse é o ponto aqui. Certo? Vale salientar o seguinte, que o cristianismo não é inocente. O cristianismo não é inocente. Cara, quantas barbaridades já foram feitas em nome de Deus? Escravidão, cruzadas, Santa Inquisição. No período colonial, padres vinham ao Brasil para catequizar os selvagens, né? No período colonial, padres tinham os escravos. Na Idade Medieval, toda mulher que ia contra a verdade estabelecida na sociedade era vista como bruxa e condenada à morte. Aliás, falando em bruxa condenada à morte, o cavalo branco como cavaleiro na abertura das Olimpíadas não representa o cavalo do Apocalipse, representa Joana d'Arc. Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Vou ler aqui para vocês aqui um pequeno release da Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII em conquistas importantes. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, teve sua imagem reabilitada e hoje é um dos grandes nomes da história francesa. O julgamento estendeu-se por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. No final, o fato de usar roupas masculinas e a alegação de que ouvia vozes se tornaram os fatores para a sua condenação. Em virtude da acusação de bruxaria, as vozes que ela ouvia foram tidas como vozes emitidas pelo demônio. Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. A execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431 em praça pública, na cidade de Rouen. Conta-se que no dia ela recebeu o sacramento da Eucaristia, foi vestida de branco e levada para sua execução. Joana d'Arc foi queimada viva e os relatos contam que ela gritava por Jesus. Na ocasião, ela tinha 19 anos. Então, meus queridos, são vários casos na história da sociedade que provam que o cristianismo não é inocente. Aliás, quantas barbaridades hoje em dia são feitas em nome de Deus? Líderes religiosos que pedem dízimo, ofertas, primícias, pedem carro, pedem casa, pedem os bens da ovelha, né? Igrejas que se tornaram currais eleitorais. Tá aí a igreja do Silas Malafaia. Ele já levou o Lindbergh Farias, ele já defendeu o Lula, Bolsonaro. Gente, é um curral eleitoral aquela igreja, entendeu? Então, mas meus queridos, vamos ao que é o foco do vídeo. Vamos ao foco do vídeo, certo? O primeiro ponto é esse. A abertura não foi uma zombaria com a fé cristã. Apesar de eu achar que eles não são idiotas,
e eles sabiam que ia ter ambiguidade de interpretações, certo? Mas, meus queridos, vocês já perceberam que tudo que acontece de diferente no nosso cotidiano, os cristãos falam em um mundo espiritual? Tudo que acontece de diferente, os cristãos falam que Deus está voltando? Em 2020, com a Covid-19, cristãos disseram que era um sinal de Deus por causa da suposta zombaria com Cristo no carnaval. Lembrando que, lá no carnaval, Jesus vence Satanás, certo? E pensa comigo, Deus, na sua santidade, né? Ele iria matar milhões de pessoas no mundo todo porque uma escola de samba no Brasil simulou uma batalha entre Jesus e Satanás. Né? Lembrando, Jesus vence o Satanás, né? Aqui, ó, como disse, qual é o nome dele? O coordenador de comissão de frente da Gaviões, Edgar Júnior, abre aspas, o personagem do diabo está ali para testar a fé do santo Antão. Conta, o enredo mostra que o diabo perde a batalha para os anjos de bem diversas vezes. Depois disso, ele coordena com as forças do mal e batalha com Jesus, que realmente sofre, mas no final, os anjos protegem Jesus e ele aparece forte, abençoa a plateia, os anjos do bem e do mal e até o diabo, porque ele é uma pessoa de luz. Acaba a guerra e ele fala com Santo Antão, como a dizer, não perca a sua fé, sempre vão testá-la, mas estou aqui contigo, o bem vence no final. E os cristãos, né, meu Deus, zombando da fé cristã, é por isso que demandou a pandemia, porque zombaram de Cristo no carnaval, né? Outro ponto, no dia 4 de maio de 2024, o que aconteceu? Na praia de Copacabana, que eu fui, certo? Aconteceu o show da cantora Madonna, né? E começou a circular nas redes sociais que a Madonna, quando entrasse no palco, ia abrir um portal e os demônios iam sair, né? Lembrando que o mesmo show foi feito 81 vezes em mais de 30 países, né? E agora o mundo vai acabar por causa de uma apresentação ridícula, né, por sinal, nas Olimpíadas em Paris, né? Então, meus queridos, o que eu quero falar para vocês, irmãos em Cristo, na verdade, 1. Nem tudo é espiritual. 2. Nem tudo é demônio. E 3. O mundo não gira em torno do cristianismo. O mundo não gira em torno dos cristãos. Entenda isso de uma vez por todas, certo? Meus queridos, entenda uma coisa. Cristãos são pessoas normais como qualquer pessoa, certo? Mas eu vejo isso em muitos cristãos, né? Muitos cristãos, eles têm um ego, né? Eles se colocam em um pedestal pelo fato de seguir a verdade, né? Tem cristão que acha que tem que se falarem da Bíblia em qualquer lugar, de qualquer jeito, e não é assim. Nós não estamos mais na época de Paulo, Saulo. Estamos em 2024, em uma sociedade diversa, social, econômica, política e cultural. Você não pode querer impor a sua verdade às outras pessoas. Uma coisa é pregar o evangelho, outra coisa bem diferente é querer impor, né? Aí o cristão diversas vezes é chato e quando é repreendido, o que ele fala? Ele diz que é vítima de perseguição, que o mundo não quer ouvir a verdade, né? Um exemplo disso é agora nas Olimpíadas também, né? Meus queridos, regra 50 do comitê. Toda manifestação religiosa e política é proibida, certo? Segundo as diretrizes do COI, presente na regra 50, é proibido que atletas integrantes da delegação se manifestem religiosamente e politicamente durante as cerimônias de abertura e encerramento no campo de competição, pódios e na Vila Olímpica, né? Alguns brasileiros resolveram se manifestar, né? Como a nossa fadinha Raíssa Leal, skatista, que disse em Libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Certo? Ela foi repreendida. Infringiu uma regra. Foi repreendida. O que os cristãos estão falando? Perseguição religiosa, preconceito, o mundo está acabando. E a verdade é que ela simplesmente descumpriu uma regra. É só isso. Não tem o Jesus está voltando. Ela descumpriu uma regra e ponto final. Acabou a história, certo? Só que os cristãos, eles se colocam num pedestal, né? Porque
Gente, vocês são pessoas como qualquer outra pessoa. Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou cristão que eu vou me colocar no pedestal que ninguém pode me repreender. Gente, se eu fiz minha cagada, vão me repreender e acabou. Não é porque eu sou cristão, é porque eu fiz merda. Ponto final, certo? E para finalizar, meus queridos, para finalizar, é uma mensagem especialmente para você cristão que acha que Deus, né? Vamos aqui, ó. Meus queridos, Deus, nosso maravilhoso Deus que existe, Deus com letra maiúscula, ele não é o seu capanga. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não é o seu capanga, certo? Deus não é o capanga do ressentimento de ninguém, né? Muitos cristãos, quando vem alguma zombaria com a fé cristã, eles usam a sua fé e citam até versículos bíblicos como forma de ameaça, né? Deus está vendo, de Deus não se zomba, você verá a ira de Deus, né? Entre outros comentários nesse sentido. Irmãos em Cristo, Deus, para finalizar o vídeo, Deus não é o seu capanga, ok? Então é isso, meus queridos. Resumindo o vídeo, não foi Santa Ceia, foi a festa dos deuses, certo? Aquela moça gordinha com a coroa não é Jesus, é Apolo, né? Só é você analisar as fotos. Só que, como eu falei lá no início do vídeo, o comitê, ele sabia que ia ter ambiguidade de interpretações. Então, como o Metaforando disse, dependendo da posição das câmeras, da filmagem, né, você poderia ver a festa dos deuses ou a Santa Ceia, né? Eles não são idiotas. E como eu falei em meados do vídeo, né, realmente está na modinha, né, falar mal de cristão, está na moda menosprezar a fé cristã, isso, né, está na moda mesmo, né, mas como eu também falei no vídeo, né, o cristianismo não é inocente, visto as inúmeras atrocidades que os cristãos já fizeram, simplesmente em nome de Deus. Ok, meus queridos? Então, esse é o vídeo. Meus queridos, se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislikezinho. Explica por que você curtiu, explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e fui!